pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, né, Um Livro da Vez vai ser um dos livros que eu mais gosto, assim, é de quebra um dos meus livros prediletos, que é o Frankenstein, de Mary Shelley. Eu li nessa versão aqui da Martin Claret, né, é uma versão linda, incrível, com algumas ilustrações, não tem muitas não, mas assim, foi uma das que eu até hoje eu mais gostei, né? Eu já tive 3 versões de Frankenstein, inclusive é uma releitura, né? Eu já li 3 vezes, uma na faculdade, uma depois e agora aqui para trazer pro canal. E além do romance também, eu li a HQ, que é essa versão em quadrinhos que eu super gostei, super achei fiel. Eu vou mostrando pra vocês ao longo da resenha, tá? Mas como sempre eu deixo aqui embaixo o link, né, pra você adquirir esse volume do romance na Amazon. Lembrando que você adquirindo na Amazon, através do meu link, você ajuda o meu canal a se manter na plataforma. Só a HQ que eu não vou trazer, não tem disponível na Amazon mais, mas tem na estante virtual. Vocês conseguem encontrar em alguns sebos por aí. Frankenstein de Mary Shelley foi escrito em 1818, né? É uma obra da literatura britânica. A Mary Shelley, ela é londrina, né? Ela era de Londres, né? E também é uma das obras mais importantes da literatura inglesa, tá? É uma obra clássica, né? Inclusive, foi escrita quando ela tinha 19 anos. É uma daquelas histórias que o que mais chama atenção, além da própria história em si, é a forma como ela foi construída, né? Mary Shelley, o Percy Shelley, que era o marido dela, que também era escritor, Lord Byron, Polidoro, eles foram obrigados a ficarem confinados num clima muito hostil por conta de uma neve, enfim. E aí eles acabaram ficando presos, né, num determinado lugar. Sem ter muito o que fazer, eles acabaram ali fazendo combinando, né, fazendo uma aposta de quem escreveria a melhor história de terror. De todos os escritores, se não me engano, a única que terminou, além de Polidoro, que escreveu Vampiros, se não me engano, foi a Mary Shelley, que ela escreveu Frankenstein. Frankenstein é um romance, né, de terror gótico do século XIX, da literatura britânica, tá? É do romantismo, inclusive, né? O século XIX era o século do romantismo, né? E há características específicas dessas obras que nasceram nesse momento histórico, nesse momento literário. Algumas dessas características são a valorização, né, e o exagero dos sentimentos humanos, tá? Então tudo é muito exagerado, tudo é muito intenso. Algo que nós chamamos na literatura do romantismo de mal do século, que é uma característica de apresentar, né, construir personagens infelizes, personagens desajustados e que não se enquadram muito bem no contexto social. Com a publicação de Frankenstein, Mary Shelley acabou ficando conhecida como a mãe da ficção científica, né? Foi a primeira obra de ficção científica na literatura. Vamos encontrar uma característica literária chamada de narrativa encaixada. Trata-se de um conjunto de várias narrativas dentro de um romance, meio que parecido com um fluxo de consciência, que é o que nós vamos encontrar aqui. É o que chamamos também de romance. Na verdade, Frankenstein não é um romance epistolar. Embora a gente vai ter aqui vários elementos, vários momentos da narrativa que vão ser narrados através de cartas e relatos de diário e enfim. Mas não é um romance epistolar. Algo muito interessante que tem na HQ, que eu gostei bastante, que foi a apresentação do elenco, né? Você tem aqui todos os personagens que fazem parte do elenco. Você tem o monstro, o Victor Frankenstein, porque o título Frankenstein não é o nome do monstro. O monstro, na verdade, ele não tem nem nome, é a criatura, é o monstro, enfim. O Frankenstein é o nome da família do criador da criatura, né, que é o Victor Frankenstein. Bem, a história começa meio que do fim, né, pro início, porque o Robert Walton, ele vai acabar encontrando, ele é um explorador do Ártico, e ele vai para um lugar muito distante, muito assim, desértico, gelado, ao ponto dele acreditar que não existiria nenhum tipo de vida mais ali, né, nenhum ser vivo que gerar um ser humano. E ele se depara bem de longe com a visão de um ser enorme, monstruoso, sendo carregado por um trenó, né, pelos cães. E ele se pergunta até então quem é aquele ser. Pouco depois ele se depara com o Victor Frankenstein, já assim acabado, destruído,
tipo, velho, totalmente maltratado, sem banho. Na verdade, é um pé na cova mesmo, né? E o Victor Frankenstein, ele é resgatado, e ele começa ali o seu relato desde o início, né? Como que ele começou a se interessar. Ele era um cientista, um médico muito famoso, não muito famoso, mas era um cientista que buscava ali desvendar os mistérios da vida. E ele acaba num momento da história meio que criando ali um desejo muito grande de desvendar a origem, o princípio da vida. Nesses estudos dele, né, ele vai acabar construindo a criatura. E essa construção, ele descobre qual que é o princípio da vida, com muitos estudos, enfim. E ele vai... É a cena mais assim, horripilante da história, até porque a história, apesar de gótica, não tem muitos elementos que causam muito medo. Mas a cena que mais assim nos chama a atenção é quando ele vai até o cemitério e começa a pegar partes de vários corpos, né, de vários cadáveres, para ali criar um ser humano, né? E colocar dentro daquele ser, com vários elementos de corpos diferentes, o princípio da vida. E ele consegue fazer isso. Fazendo isso, ele cria a criatura. Tem uma parte aqui, fica na página 37, eu vou compartilhar com vocês. Que ele fala assim, o próprio na narrativa do Victor Frankenstein. O mundo era para mim um segredo que eu desejava adivinhar. A curiosidade, a séria pesquisa para aprender as leis secretas da natureza, a satisfação próxima do êxtase quando elas se me revelavam, são algumas das primeiras sensações que consigo me lembrar. Por temperamento, eu evitava as multidões e me apegava fervorosamente a poucos. Em geral, portanto, era indiferente a meus colegas de escola, mas uni-me pelos laços da mais estreita amizade a um deles, Henry Clerval. Henry Clerval era o principal amigo do Victor Frankenstein, é um dos personagens importantes aqui também. Ele fala: confesso que nem a estrutura das línguas, nem os códigos dos governos, nem a política dos diversos estados me atraíam. O que eu desejava aprender eram os segredos do céu e da terra. Inclusive, essa cena que ele vai até o cemitério, pega vários corpos, várias partes de corpos ali, é retratada aqui na HQ, né? E é muito interessante porque essa HQ ela é muito fiel, sabe? Você vê aqui, ó, ele começando já a compilar, a construir a criatura. Esse capítulo da HQ se chama O Sentido da Vida. A criadora dessa HQ é a Fiona MacDonald. Gente, eu não tenho outras HQs para comparar, tá? Mas essa HQ, ela é muito, muito, muito fiel à história. Então, vai por mim. Se você quiser ler alguma HQ de Frankenstein, que não seja muito cara como a que tem na Amazon atualmente, por exemplo, vai nessa daqui. Ela é um pouco mais baratinha e ela é muito, muito fiel ao romance. Nessa obsessão de construir, então, a criatura, ele acaba ele vira assim, é uma obsessão mesmo. Ele acaba se afastando de todo mundo, né? Da família. Ele mora com o pai, com os irmãos, inclusive uma das personagens aqui, que é Elizabeth, que é uma irmã adotada, ele até se casa com ela, enfim, ele se apaixona desde muito cedo, enfim. E ele acaba, então, se isolando cada vez mais dentro do quarto, ali do laboratório dele, e ele se afasta de todo mundo, né? E tem, quer ver, aqui na página, depois que ele constrói a criatura, que era um sonho, né, que ele estava buscando, quando ele vê aquele ser que ele acabou de criar abrir os olhos, naquele momento toda essa obsessão desaparece e ele se arrepende completamente. Ele se horroriza com aquele ser monstruoso que ele criou. Aqui na página 51 ele vai narrar assim, ó. E uma das características também do romance gótico é exatamente esse, né? Você ter ali cenas de chuvosas, florestas assim assustadoras, árvores desfolhadas, enfim, são esses ambientes bem góticos mesmo, né? Então aqui na página 51 ele vai dizer assim, ó: foi numa monótona noite de novembro que vi a consumação de meus esforços. Com uma ansiedade que beirava a agonia, reuni ao meu redor os instrumentos de vida que poderiam infundir uma centelha ser na coisa inanimada que jazia a meus pés. Já era 1 da manhã, a chuva tamborilava lugubremente contra as vidraças e minha vela já estava quase consumida, quando pelo fraco clarão de luz, quase extinta, vi abrir-se os olhos amarelados da criatura. Ele respirou fundo e um movimento convulsivo agitou-lhe os membros. Desejara aquilo com um ardor que ia muito além da moderação, mas agora que acabara, a beleza do sonho desvaneceu-se e um horror e uma repugnância febris encheram meu coração. E é isso que vai acontecer. Ele vai acabar se horrorizando, então, com o que ele criou. E a partir ele vai, sumir, ele vai desaparecer, né?
e o medo vai começar a se apoderar dele, enfim. E a partir desse momento nós vamos ter o relato principal, assim, pelo menos é quase que unânime, né? Todo mundo que lê Frankenstein, a narrativa que quase todo mundo mais gosta, que é a narrativa da criatura. O relato da criatura é muito interessante porque nós percebemos aqui o como ele, no princípio, mesmo com aquela aparência horrível que ele tinha, né? Ele era bom, ele era bem melhor do que o ser humano, né? Ele tinha sentimentos muito nobres, muito até uma certa inocência, né? E depois, quando o Victor, né, o seu próprio criador, acaba repudiando e ele acaba se deparando ali ao longo da narrativa com as maldades humanas, ele acaba meio que se tornando mal. E ele vai procurar o Victor, né, que é o seu próprio criador, e um argumento que ele usa aqui que eu acho muito interessante é que ele fala: se o seu Deus, né, o seu criador, tem amor por você, tem compaixão por você, ao ponto até mesmo de te dar uma companheira, né, por que você não tem essa mesma compaixão por mim? Eu achei muito interessante e inteligente essa argumentação dele. E ele começa ali a cometer vários e vários homicídios, então, numa tentativa de chantagear, né, o Frankenstein, e ele acaba matando várias pessoas da família do Frankenstein. Então a mãe dele morre primeiro por uma doença natural, mas ele mata a Elizabeth, né, ele começa matando o irmãozinho mais novo do Frankenstein, e até que ele procura o Frankenstein e ele fala: me dá uma companheira para que eu possa ir para os lugares mais remotos da Terra e viver com ela, e não viver uma vida de completa solidão. O Frankenstein, então, ele acaba aceitando a proposta, mesmo não querendo criar uma outra criatura, ele acaba aceitando, né, para poder seguir a vida dele. Só que no momento que ele acaba ali compilando de novo, né, juntando vários elementos de corpos para criar a companheira dele, ele já está quase chegando no fim. Ele se horroriza novamente com aquela cena, né? E ele acaba desfazendo, despedaçando toda aquela nova criatura que ele iria construir. E isso revolta ainda mais o monstro. E essa cena aparece aqui, né? Bem aqui na HQ, que é aqui que ele vê o Victor despedaçando, né? Se arrependendo. Ele fala assim, o narrador aqui da HQ, né? Vendo a expressão maléfica da criatura, Victor se decide. Não pode criar outro monstro. Ele pega sua faca e destrói em pedaços a peça inacabada da mulher. O monstro se horroriza, né, com a cena e ele promete, né? Eu vou, mas lembre-se, estarei com você na noite de seu casamento. E de fato, né? A última personagem que ele vai matar é a namorada, a irmã e namorada de Victor Frankenstein, que é a Elizabeth, que é uma morte horrível na noite de núpcias dele. E assim, ali a coisa começa a piorar, na verdade. Para mostrar o quão ele era bom, né, a criatura no início, eu vou trazer aqui, eu vou dar uma lida para vocês em trechos das páginas 95, 96 e 107. Ele fala assim: essas narrativas maravilhosas me inspiraram em estranhos sentimentos. Seria o homem tão poderoso, tão virtuoso e magnífico, mas também tão mau e vil? Ora, ele parecia um mero rebento do princípio do mal, ora tudo o que se pode imaginar de nobre e santo. Ser um grande homem, cheio de virtude, parecia a mais alta honra que um ser sensível podia alcançar. Ser vil e mau, como muitos o foram na história, parecia a pior degradação. Por muito tempo não conseguia entender como um homem podia chegar a matar seu semelhante, ou mesmo porque havia leis e governos, mas, quando ouvi pormenores do vício e das carnificinas, minha admiração cessou e eu me afastei com repulsa e pesar. Então, aqui a gente já percebe que realmente ele era muito bom no início, né? Ele era nobre, e com o tempo, ele observando a humanidade, ele acabou infelizmente se contaminando pela maldade humana. E aí aqui na HQ a gente vai ter então, né, o monstro cumprindo a sua promessa, matando a namorada, né, na verdade a esposa na noite de núpcias do Frankenstein. Então aqui ele vai acabar matando ela, e aí o Frankenstein vai estabelecer uma perseguição, né, à criatura. E daí então é onde a criatura vai lá pro fim do mundo, né, no Ártico, e ele acaba e o Frankenstein vai atrás e é encontrado pelo Walton, né, o Robert Walton, e toda a narrativa vai ser narrada pelo Frankenstein, pela criatura e também pelas cartas e relatos de diário do explorador Walton, tá? O que vai acontecer no final, né, eu não vou dizer porque vai ser um spoiler que vão ficar, quem não leu ainda, vai ficar muito
chateado comigo. Mas né, era uma consequência natural. Não tinha como negar, era quase que inevitável chegar ao que chegou, tanto ao Frankenstein quanto à criatura. Né? Os dois têm o mesmo destino. Bem, a Frankenstein, na verdade, ele é uma crítica, né, a todos os avanços científicos que estavam... Na verdade, não a todos, mas assim, no final do século XVIII, né, com o início da Revolução Industrial, as ciências começaram a avançar muito, né? Então estudiosos, escritores e a literatura começou a fazer determinadas críticas. Então, na verdade, a principal crítica de Mary Shelley em Frankenstein é essa questão do homem usar a ciência muitas vezes para querer ser Deus, né? E até que ponto a gente mexer com a vida pode ser perigoso, que foi o que aconteceu com o Victor Frankenstein. Ele mexeu com a vida, criou uma criatura que destruiu todos os sonhos dele. A criatura em si não era má, mas foi uma consequência natural, né, de acordo com todo o enredo, a criatura acaba destruindo ele, matando os parentes dele, enfim. Então até que ponto a gente querer fazer o papel do divino pode ser um avanço científico ou uma afronta, né, à própria natureza. Então a obra foi inspirada em várias ciências da época, especialmente o galvanismo, que buscava, né, a provar ser possível a ressurreição dos corpos através da eletricidade. Todas essas experiências científicas, só, né, para deixar claro, estavam diretamente ligadas a cadáveres, tá? A pedaços de cadáveres, a utilizar cadáveres nas experiências. Então a Mary Shelley ela vai criticar isso. Outra crítica também da Mary Shelley era um determinado tipo de pensamento que acontecia na época, de tratar o corpo humano como se ele fosse uma máquina, né? Então alguns temas que essa obra aborda, por exemplo, é a relação, né, do criador com a criatura, poder exercido pela humanidade através das ciências, né, e também da tecnologia. Principal, no meu ponto de vista, assim, o que eu mais acho interessante, que é o preconceito, né, o pré-julgamento por conta de uma aparência, né, porque todos tratavam o monstro como uma coisa assim, abjeta, horrível, mas ele por dentro era bom, só a aparência que era ruim. Então até que ponto a gente acaba sendo influenciado de fato pela aparência e não pela essência. A inevitabilidade do destino do personagem, a vingança, né, e sua falsa sensação de recompensa. E além, né, de todos os motivos que eu já citei até aqui, né, tem alguns outros motivos que eu particularmente acredito que tenham influenciado a criação também de Frankenstein. Por exemplo, a Mary Shelley perdeu o bebê, né, dela. Outra questão também que ela era amante a princípio do Percy Shelley, e a primeira mulher dele acabou cometendo suicídio. Então não sei se, sei lá, né, até que ponto isso pode ter influenciado essa ou demais obras de Mary Shelley. Outro questionamento que eu fiz, só que é engraçado que esse questionamento eu só fiz só nessa terceira releitura, né, que tem, se não me engano, uma passagem no livro de Gênesis que Deus fala que ele meio que se arrependeu de ter construído a humanidade. E eu fiquei pensando, falei, até que ponto, sei lá, será que Mary Shelley pode ter se inspirado nesse trecho, né, para construir Frankenstein? Outra questão aqui também é que Mary Shelley vai ter muita metalinguagem em Frankenstein. Então, por exemplo, nós vamos ter referências ao Paraíso Perdido de John Milton. Outra reflexão que eu fiz aqui, que eu nunca tinha prestado atenção, né, nas duas primeiras releituras, foi a raiva que eu tive do Victor Frankenstein. Porque ele o tempo todo ele esculacha assim, um monstro de uma forma muito desumana, né? E eu fiquei pensando, falei, será que ele não entende que a culpa é dele, ele também tem culpa, né, em tudo que aconteceu? Porque, na verdade, as atitudes do monstro é um reflexo às atitudes do seu criador. Então ele chega a dar uma certa raiva, assim, dessa vez eu tive, né, do Victor Frankenstein. Outra coisa que eu não tinha percebido, né, nessa leitura foi exatamente esse sentimento nacionalista. Nas duas primeiras leituras que eu fiz, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Mary Shelley, durante toda a narrativa, ela vai exaltando, né, as belezas, as qualidades da Inglaterra, especialmente da cidade de Londres, né? E também vai fazendo aqui dando algumas referências históricas do seu país. Eu ouvi também eu não lembro se foi em algum canal, eu não lembro certo, também não li isso daqui em nenhuma das minhas pesquisas que eu fiz para fazer essa resenha. Foi só alguém que fez algum comentário, mas eu não sei se tem algum embasamento histórico, tá? Mas é que os sofrimentos do monstro podem representar também o sofrimento dos índios, né, na época da colonização.
Então eu não lembro ao certo quem foi que disse isso, mas só pra deixar também esse adendo que pode ter também essa possibilidade. E eu vi o filme de 1994 e assim, super fiel. Bem, gente, eu vou deixar aqui pra vocês então essa resenha, tá? O link aqui embaixo, espero que tenham gostado. Assistam o filme de 1994, que é o mais fiel de todas as que teve até hoje. E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.